Olá, muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje daremos continuidade no nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, Progressão dos Espíritos, da pergunta 116 até a pergunta 127. Antes de darmos início, convido a todos vocês a nos unirmos em prece, elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade superior que nos ampara, nos guia e nos orienta no dia de hoje, nos auxilia no nosso estudo para que juntos possamos colaborar uns com os outros para a nossa elevação espiritual, para o nosso maior conhecimento da doutrina espírita e que assim se torne mais fácil trilhar o nosso dia a dia. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Bom, vamos lá? Vamos dar início? Pergunta 116. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente, porque, como já dissemos de outra vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderás, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Pergunta 117. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Resposta: certamente. Eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa. Pergunta 118. Podem os espíritos degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreende o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com um conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Pergunta 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem? Resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E a missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência, para a harmonia do universo, visto que, na vida social, todos os homens podem alcançar as primeiras funções. Igualmente, poder-se-ia perguntar por que o soberano de um país não promove cada um dos seus soldados a general. Porque todos os empregados subalternos não são empregados superiores. Todos os estudantes não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. A primeira é limitada e não permite sempre alcançar todos os graus, enquanto a vida espiritual é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Não pela fieira do mal, mas pelo da ignorância. Pergunta 121. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com a aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Pergunta 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmo, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para o outro? Resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade
se a escolha fosse determinada por uma causa independente. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros a resistiram. De onde provém as influências que se exercem sobre eles? Dos espíritos imperfeitos, que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Esta influência não exerce sobre o espírito senão em sua origem? Ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Pergunta 123. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Resposta. Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar-lhe os desígnios? Todavia, podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada um escolher, porque cada um tem o mérito das suas obras. Pergunta 124. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver sem dúvida degraus entre esses dois extremos. Resposta: sim, certamente é a grande maioria dos espíritos. Pergunta 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta: sim, porém, as eternidades serão para eles mais longas. Por essa expressão, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, visto que não lhe é dado antever seu termo, e essa ideia se renova em todas as provas, nas quais eles sucumbem. Pergunta 126. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Resposta: Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram, não eram antes mais que simples espíritos. Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta: são criados iguais, mas, não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são, por isso, espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançarem a perfeição. Podemos compará-los à criança que, a qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, tem necessidade de se desenvolverem, de se esclarecerem e que não passam, sem transição da infância, à madureza, assim como há homens que são bons e outros maus desde a infância. Existem espíritos, uma diferença capital, que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau nem bom. Tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção, por efeito do seu livre-arbítrio. Aqui, lido essas perguntas, ela encerra, esse trecho que fala sobre a progressão dos espíritos. E ele aqui nos explica muito bem, sobre o livre-arbítrio, sobre as escolhas. Todos os espíritos são criados iguais, simples, porém, cada um deles com o seu livre-arbítrio. E partir dali para um caminho do bem ou do mal é uma escolha nossa,
Muitos de nós, acredito que a grande maioria de nós, tropeça nesse caminho, né? Em algum momento, o orgulho, a vaidade, as mágoas, os rancores, faz com que nós tropeçamos, né? Que a gente tenha ali um obstáculo a superar e muitas vezes ficamos presos nesse obstáculo durante algum tempo. Isso não faz de nós inferiores a outros espíritos que, desde o princípio, escolhem o caminho do bem. Como foi dito, somos criados de maneira iguais. E todos temos escolhas. Então, se escolhemos errar, teremos as consequências desses erros. E todos teremos que passar por esse período de evolução, né? Numa comparação que é muito interessante, a criança, por melhor que ela seja, por seus instintos bons, ela não vai se tornar adulto somente por isso, ou pela sua inteligência. Não, ela vai ter que passar por todas as idades, né? Vai deixar de ser um bebê, vai se tornar uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso e assim por diante. E o espírito é da mesma forma. Ele pode não estacionar, ele pode simplesmente do início, né, até o fim, ele ir numa linha reta, ali passando de cada fase progressiva, sem estacionar, sem grandes obstáculos, porém as vivências são necessárias. A experiência na matéria é necessário para que essa evolução aconteça. Então, indiferente da escolha do espírito, ele vai ter que passar por todas as fases. A mesma coisa quando nós vamos para a escola, né? Por mais inteligente que sejamos, nós precisamos passar por todas as fases. Não dá para saltar etapas. Quando você pula etapas, te falta algo, né? Fica faltando alguma coisa, porque cada fase é necessário para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Então não tem como você simplesmente, um espírito recém-criado, se tornar um espírito puro, porque ele, nas encarnações que se sucederam, ele não caiu em tentação, ele não desviou o seu caminho. Por mais que ele não tenha cedido aos instintos de partir para o caminho do mal, ele precisa de todas essas vivências. Ele vai precisar passar por cada uma dessas fases, desses degraus do espírito, conforme nós explicamos nas aulas anteriores. Todos nós precisamos passar e vivenciar cada uma dessas fases. É aí que adquirimos experiência e conhecimento necessário para a nossa evolução. Agradeço muitíssimo pela oportunidade abençoada de estar aqui com vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.